Fala pessoal, bem-vindo ao Hashcast, onde a gente aborda assuntos relacionados a profissionais da saúde e área da beleza que trabalham com consultório, clínicas e estúdios. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, um cara muito querido. Tive o prazer de conhecê-lo em uma mentoria com o Joel J. E um cara que manja muito de vendas, neurociência do consumo, um cara que é um crânio, assim, ó. Eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, mas não peguem um papel só. Eu vou ficar o podcast inteiro anotando coisas aqui, que realmente é um cara que foge de toda a curva que vocês imaginarem no sentido de neurociência, de venda, perfil de consumidor, perfil comportamental, o cara manja muito nisso. Então, eu tô aqui com o Cláudio. Cláudio, que é esposo da Noemi, é pai da Bianca e da Bruna, que acho que são os maiores tesouros aí, né, Cláudio? Com certeza. O Cláudio é um cara excepcional, 46 anos aí, 29 anos, focado em negócios na Alstrom, né, uma empresa, 17 anos trabalhando com neurociência do consumo, Cláudio. Hoje, o Cláudio é sócio da Sales Prime, que é uma empresa de vendas, e nós vamos fazer aí esse bate-papo. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é um tempo corrido, eu sei que você é uma pessoa muito de família. Então aí, gratidão mesmo pelo seu tempo. Se apresenta aí pra galera. Bom, para mim é uma honra, né? Poder estar aqui contigo, porque eu sei que daqui vai sair coisas extraordinárias. As conexões possibilitam isso. Então, é isso mesmo, né? Você já me apresentou muito bem aí. E vamos fazer a conversa fluir aqui, porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar, com certeza, né? Show de bola. E gratidão pelo convite. Que isso. Fico honrado aqui com a sua presença. Bom, Cláudio, eu te conheci no grupo de mentoria com o Joel, né? Você é sócio da Dani, uma pessoa também maravilhosa. Me conectei bem com vocês, assim. Vocês realmente transparecem uma verdade muito grande, tá? E isso para mim é muito importante. Vocês hoje têm uma empresa de vendas, né? Então, que presta consultoria de vendas, etc. Depois você fala um pouco mais sobre isso. Mas um dos grandes fortes seus é a inteligência emocional e é o foco em perfil comportamental, né? Então, acho que você contar um pouquinho dessa trajetória sua pra gente, como é que foi esse mundo do negócio, como é que você foi chegando nessa parte da inteligência emocional e perfil comportamental. Se puder contar um pouquinho dessa trajetória, eu tô curioso aqui também. É interessante. Eu sempre lembro de uma frase do Joel que ele fala assim: o trabalho devolve. Então a sorte, ela sempre está no meio do caminho, desde que você vai exercendo movimentação, você vai agindo. Então, como você disse aí, eu fiquei 29 anos numa multinacional, no Grupo Alstom. Aí depois eu saí do Grupo Alstom e fui convidado a trabalhar numa empresa de neurociência do consumo. O que é isso? Existe um software que, obviamente, ele foi sendo inovado, de CRM aprofundado para você captar a jornada de decisão do cliente. Tá. E promover uma decisão por parte dele através da neurociência, neurologicamente. Ele tomar uma decisão pela compra. Então, tem vários artifícios dentro desse software, inclusive análise de perfil comportamental, ou seja, eu trabalho com análise de perfil comportamental há praticamente 17 anos, Tá. fazendo toda essa parte aí da neurociência do consumo, né? Ligado à neurociência cognitiva e neurociência comportamental. Aí, no dia 31, obviamente, nessa empresa, eu trabalhava apenas com os empresários, com os funcionários das empresas que eram clientes da marca, né? Que é o nome da empresa que eu era sócio. Inclusive, era sócio dessa empresa. Tá. Aí, no dia 31, também considerando a experiência comercial, a experiência em vendas que eu tenho, a Daniele fez um convite para mim, para a gente montar uma empresa associando técnicas avançadas de vendas, Tá. inteligência emocional e análise de perfil comportamental. Quer dizer, isso aqui aconteceu numa conversa que nós fomos nos aprofundando e, de repente, né, surgiu essa tríade aí da venda. Exatamente, ela com uma expertise extraordinária em vendas, né, número 1 de uma multinacional em vendas no Brasil, com ciclos curtos de vendas,
o que leva você a uma experiência extraordinária por causa da repetição constante. Então a Dani, ela tem uma mágica da venda, né? E eu também conheço muito bem a venda, mas em ciclos maiores. Entendi. O fato é que a gente juntou essas peças e estamos aí com um produto que, na realidade, é uma novidade para o mercado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Legal. Então, quando vocês falam da Sales Primes, do sistema de venda de vocês juntam 3 coisas. Então, é a inteligência emocional, entender o perfil comportamental do cliente e as técnicas de venda propriamente dita, né? Eu sempre ouvi a Dana falando, e isso eu vejo muito na área da saúde, Cláudio, a questão do não, né? Então, o profissional da saúde, ele tem muito medo de oferecer algo, né? De fazer uma venda de um tratamento, de uma consulta, de uma cirurgia, que seja. Primeiro, porque ele nunca foi treinado a vender e às vezes, o contrário, ele foi ensinado a não vender. Mas ele também tem muito medo de tomar um não. E aí talvez entre um pouco da inteligência emocional também, porque vendas você buscar mais sims, porém, na maioria das vezes a gente toma bastante não, né, no processo de venda. A inteligência emocional entra nisso também, né? É importante a gente saber que vai tomar não, que existe esse processo na venda, né? E os demais questões vêm aí técnicas, porque existe um processo, né, uma condução da técnica da venda, e existe também com quem você está falando, né? A gente vai entrar um pouco nesses perfis comportamentais, que eu sei que é uma área que você domina e você gosta muito de falar disso e fala como ninguém. Apaixonante. E é diferente, né? Você vender para uma pessoa que é impulsiva, para uma pessoa que é muito segura de si e tal. Então a gente vai entrar nesses detalhes aí, mas existe uma diferença muito grande, certo? Pontua pro pessoal isso aí pra gente. Então, aqui tem um detalhe muito interessante, porque quando você direciona uma comunicação, seja em qualquer segmento, né, principalmente considerando aquele segmento que parte mais da medicina, da fisioterapia, onde a maioria dos profissionais são conforme estáveis conforme. Então, a grande sacada do negócio, Leandro, está em você saber quem você é. Isso provê do autoconhecimento. Então, primeiro sou eu. Exatamente. Primeiro você tem que saber quem eu sou. O que é isso? Né? Daniel Goleman, ele fala das 2 variantes da inteligência emocional, né? Um pouquinho mais perto. As 2 variantes da inteligência emocional as interações pessoais e as interações interpessoais ou sociais. Ou seja, basicamente é você saber quem você é, qual é o seu talento, quais são as suas características, os seus pontos positivos, as suas forças, e também ter o conhecimento das suas fragilidades. Show. Aqui é que tem a chave mestra. Aqui é que tem a chave mestra. Por quê? Todos nós temos os 4 padrões de comportamento, que é a dominância. Isso. Você pode pontuar e dar um exemplinho, porque eu acho que a maioria do pessoal nem sabe que existe isso, Cláudio. Então vamos para o básico aqui. Então a gente tem o dominante, né? A dominância. Você tem a dominância, você tem a influência. A estabilidade, que é o estável, né? E você tem a conformidade. Explica um pouquinho melhor cada um deles aí pra gente, pessoal, ter um norte aí pra gente direcionar. Então, nesse contexto, todos nós temos os 4 perfis. Todos. O que acontece é que tem a predominância deles. Perfeito. Né? Que nem no meu caso, eu sou um influente estável. Isso é a minha predominância. Então, eu sou uma pessoa 100% emocional. Sou uma pessoa de conexão, sou um comunicador. Ao mesmo tempo, eu tenho o senso de calma, de paciência, né? Então, é 100% pessoas. Então, dentro desse contexto, digamos, vamos falar assim numa linha de vendas. Dentro desse contexto, eu já tenho um talento para venda, porque eu tenho persuasão, eu tenho extroversão, entusiasmo, sociabilidade, empatia, uau! Isso aqui é os talentos natos de vendas. Certo. Mas o que falta para mim? Como eu poderia ser melhor? Como eu poderia ser efetivamente um profissional acima da média? Desenvolvendo skills, soft skills, características que venham potencializar o meu talento, para que eu tenha uma performance maior. Por exemplo,
Vendas exige disciplina? Exige. Vendas exige planejamento? Exige. Só que são skills do conforme e do estável. Sim. Então, qual que é a ideia? A ideia é você desenvolver essas skills. Uhum. E aí é que entra a neurociência. A neurociência comprova que você pode reprogramar o seu cérebro, não só reprogramar, como trazer características e desenvolvê-las para fazer parte do teu cotidiano, através de quê? Repetição, prática. Isso você faz como? Através da comunicação. Perfeito. A neurociência diz que dentro da comunicação está o grande segredo dos resultados. Porque aquilo que você comunica verbalmente ou até não verbal, Sim. determina o que você pensa. E o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz determina os seus resultados, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do quê? Da comunicação. Sim. Então, E tudo isso começa na fortalece a comunicação. comunicação, né? Que se você tem resultado negativo, você fala, pô, tá vendo como era o resultado? Tá vendo como eu falei, né? Você fortalece a comunicação. Não, show de bola. Então, ó, eu tenho o que eu penso, o que eu comunico, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o resultado que eu tenho. Onde é mais fácil mexer? No que eu falo, né? No que eu falo, no que eu escuto e no meu posicionamento. E aí entra as ferramentas. O que são essas ferramentas? São ferramentas neurocientíficas, direcionadas por um especialista. Então você tem a ferramenta neurocientífica exata para a necessidade particular da pessoa. Depois você tem livros que tenham métodos que ajude a pessoa a mudar o mindset dela ou enriquecer o mindset dela. Depois você tem filmes, existem filmes analisados por neurocientistas, né, e indicados para cada situação, seja Sim. disciplina, seja autodisciplina, seja paciência, seja planejamento, seja extroversão, seja persuasão. Você tem livros para isso. Sim, Então, por isso que tem que ser um especialista que conheça os livros claro. para indicar para você o quê? O livro Senão- certo, né? E, por fim, você tem a parte que direciona a uma comunicação assertiva através de atitudes, através de postura. Legal. A postura é mais rápido de você mudar, Sim, porque você pensa assim, caramba, eu não estou sendo um bom ouvinte. E o perfil nato do vendedor é esse, ouvir. cara, ele não é um bom ouvinte. Então ele perde detalhes, Tá. ele perde sacadas para poder fazer um upselling, para poder fazer um cross-selling e mais ainda, para entender a real dor do cliente Perfeito. e oferecer aquilo que realmente ele precisa. Então, o principal característica, a principal qualidade de um vendedor é ouvir, né? A gente pode pontuar isso aí. Legal, Cláudio. Seguinte, você consegue pontuar pra gente? Eu tô lá no meu consultório, na minha clínica, chegou um cliente, né? Chegou um cliente, eu vou atendê-lo, eu não vou nem... Eu costumo pontuar o sistema de venda numa clínica em 3 contatos, né? O primeiro contato é quando alguém me vende para ele, tipo, uma indicação, ou ele me viu no Instagram, ou ele viu no Google, então eu tenho um primeiro contato ali, que seria uma primeira venda, ele tem uma primeira impressão, isso já é uma venda, né? O segundo contato é o contato com a ligação, ou WhatsApp. Ali eu sei que a gente já tem algumas características que a gente pode identificar, né? Na própria escrita dá para identificar alguns perfis, né? Mas é um pouco mais difícil. E tem a última venda, que é o fechamento mesmo, né? Que a pessoa chegou na minha frente e ela tem que assinar o tratamento, assinar o que for ali. Ela tem que comprar a minha ideia, né? Mas esse cliente, ele chegou na minha clínica, ele está no meu consultório, a gente está sentado, trocando uma ideia, eu estou perguntando para ele, levantando as dores, levantando os problemas que ele me trouxe. E eu gostaria de buscar uma identificação de qual perfil ele é. Então, eu sei que não é tão simples, existem testes para isso, né? Existem testes extremamente validados e comprovados para isso, para você realmente saber qual é o perfil comportamental, as características, né? A gente já conversou sobre valores, tem um monte de coisa que envolve isso. Mas assim,
Quais características um dominante tem na fala ou na postura que a gente consegue pegar e já ter um direcionamento que esse cara aqui é dominante? Não, Quais legal. características do influente, do estável e do conforme? Legal essa pergunta, porque eu sempre procuro criar um direcionamento para as coisas que eu faço, né? Então, Aham. primeiro, como eu identifico um Tá. cliente? Depois, o que eu devo fazer? Depois, o que eu não devo fazer? Tá. E depois, melhor ainda, quais os tipos de perguntas que eles fazem? Perfeito. Então, por exemplo, o dominante, né? Eu falei da predominância dos perfis. Então, hoje você pode ter um D puro, que tem a essência das características do dominante, Uhum. né? Que é um cara objetivo, rápido, assertivo, focado em resultado, ele é decidido, ele tem pontos de volume de fala, né? Que ele fala mais alto, enfim. E você tem o dominante baixo, que é o avesso disso. Tá. Tá. Então, olha que interessante. O dominante alto, ele tem características parecidas com o estável baixo. O dominante baixo tem características parecidas com o estável alto, né? O que é o alto? É você ter dentro de uma régua que vai de 50 para cima e de 50 para baixo. O que predomina são os perfis que estão de 50 para cima. Sim. Então você pode ter um D puro, você pode ter um DI, né, um perfil duplo, mas sempre tem a primazia, Sim. aquele que tem uma intensidade maior. Uhum. Você pode ter até um perfil triplo. Tem pessoas que é DIC, Sim. né? Então ela reúne soft skills ali que estão à mão dela. Só que ela precisa saber disso, porque senão tem travas aí no meio do Sim. caminho. Sim. Obviamente nunca vai ter um perfil quádruplo, né? Sim. Senão Ninguém tem os o quatro. ser humano perfeito. Então, assim, eu procuro fazer essa linha de pensamento que eu te falei. Como eu identifico, o que eu faço, o que eu não devo fazer e quais são as perguntas mais comuns desses perfis. Tá. Vamos falar do dominante. O dominante, como eu identifico? Ele é uma pessoa objetiva, direta, ele é rápido, ele é decidido, ele geralmente é visual, porque os visuais são rápidos. Tá. Então aqui entra toda uma técnica, né? Que na repetição e na prática você vai pegando. Cara, Sim. eu conheço pessoas que não entendiam nada de perfil. E hoje me dão feedbacks assim, Cláudio, isso mudou a minha vida. Sim. A minha conexão, não só profissional, como na família Pessoal, e no sim. pessoal, né? Sim. Então, o que fazer? Como identificar o dominante, eu já falei. Agora, o que fazer? Quando você estiver falando com ele, da mesma forma, seja objetivo direto e fale de resultados. Perfeito. Fale do que ele vai ganhar. Fale das vantagens que ele vai ter. O que não fazer com o dominante? Olha, me dá um momentinho, eu vou te explicar um passo a passo, detalhadamente. O cara já quer levantar e ir embora. Ali você quebra a conexão, né? E quais são as perguntas que geralmente um dominante faz? Olha, qual o resultado que eu vou ter? No final, o que isso vai trazer de benefício para mim? São perguntas assim, objetivas, diretas e sempre focada em qual vantagem ele vai ter. Legal. Bom, agora Muito bom. um influente, né? Muito bom. Um influente. Legal. Vamos Posso lá. conduzir? Pode. Vai lá. Aí você tem um influente. O influente, como eu identifico ele? Ele é um cara cheio de conexão, ele é entusiasmado, ele é extrovertido, ele é sociável, ele gosta de falar. Se você não conduzir a conversa, não pode para de isso aqui falar. vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo comigo. Vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo comigo. isso Mas eu aí. tenho que responder, né? Não, é isso aí. Então você identifica ele assim. Agora, o que fazer? Primeiro, deixar ele falar. Porque o interessado na conversa, na conexão é você. Deixa ele falar. Valorize as ideias dele, né? Tá. Valorize Ele gosta os de ser pontos. validado, né? Ele gosta de ser elogiado, vamos dizer assim. Exatamente. E você vê que você pode conduzir isso dentro da medicina, dentro de um atendimento, Sim. dentro de qualquer tipo de venda. Por né? exemplo, esse é um cliente que se eu fico cortando muito ele, porque tem cliente que chega no consultório
E tá falando, 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 e às vezes a gente tá vendo que ele tá indo pra uma coisa que não vai levar a nada, mas se eu fico cortando muito ele começa a falar, não gostei dessa pessoa, eu não gostei desse médico aí, não sei nem por quê, mas ele vai falar que não Isso gostou. muitas vezes está no inconsciente, né? Mas ele é um cara que gosta, você tem que dar um pouquinho de corda, tem que deixar falar um pouco mais, né? E conduzir a conversa, e quando você quiser interagir ou interromper, você tem que fazer o senso da valorização, Tá. entendeu? Ó, essa Aí, jogadinha aqui valeu, hein? Essa é verdade. Agora, o que não fazer? Tá, Não entre em detalhes. entendi. Quando ele estiver falando, não interrompa ele. Tá. Para um influente, você interromper ele é uma ofensa afronta. mental. Né? Agora, que tipo de comunicação, que tipo de pergunta que ele vai fazer, né? As perguntas é assim, quem que vai participar? Quem que já comprou isso? O que trouxe de extraordinário para a vida dessa pessoa? Sim. Ele interessa na pessoa, você percebe? Tá. Bom, aí entra agora o estável, né? O Sim. perfil estável, quando a predominância é estável. O perfil estável, como que você identifica ele? Ele é uma pessoa calma, paciente, uma fala linear, uma pessoa que ele tem a essência, a fragrância do amor. Sabe o que é isso? Tá. Da conexão, né? Então é uma pessoa muito fácil, é os que eu mais identifico. São pessoas que elas têm dificuldades de se posicionar, né? São características assim, aquelas pessoas que engolem muito sapo Tá. e ela não consegue ter uma linha de comando, uma linha de autoridade, né? É algo que eles precisam desenvolver. Sim. E no autoconhecimento, mas são pessoas amáveis, confiáveis. Então, assim que você identifica um estável. Agora, o que fazer? Passa para ele segurança. Tá. Acho Passa que a pra palavra ele- do estável é segurança, né? Exatamente, garantia. Ele quer se sentir amparado, ele quer se sentir assim, uma pessoa muito leal. Uma pessoa que, quando ele encontra o fisioterapeuta dele, Ele fica. vai embora. E ele indica, ele faz questão de falar para as outras pessoas Tá. que, olha, eu estou com um médico extraordinário que se conecta comigo, que me dá atenção e que me dá segurança. E é interessante isso, né, Leandro? Porque hoje você trata, geralmente você trata analiticamente, dentro de um conhecimento das hard skills que você conquistou através de estudos e tal, Aham. e muitas vezes você deixa de cuidar da parte emocional Sim. do cliente. Sim. E aqui está o grande sucesso dentro da medicina. Eu estou falando de coisas que estão comprovadas, né? Sim. Tem um livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Sim. Legal. E ele trata de todo esse processo, inclusive ele entra no âmbito da medicina, né? Então, passar segurança. O que não fazer com o estável? Nunca entre em méritos que promova riscos ou ser muito objetivo ou não ouvi-lo, porque ele é naturalmente um excelente ouvinte. Sim. Então ele quer ser ouvido, ele quer ser amparado, ele quer criar conexão. Né? Ele é muito colaborador e ele tem essa necessidade neurológica também de receber isso. Legal. E que tipo de pergunta que eles fazem? Eles fazem, assim, perguntas direcionadas para a segurança. O que isso vai impactar na minha vida? O que isso vai trazer efetivamente de bom para mim? Que vai fazer com que as pessoas sejam beneficiadas através de mim. Entende? Tá. E, por fim, né, o conforme. Ok. Como eu identifico um conforme? Ele é uma pessoa também extremamente racional como dominante, ele é racional, Tá. só que ele é analítico, ele é meticuloso, ele é detalhista. E ele também tem uma fala como a do estável, ele não eleva a voz. Tá. Então é uma forma de identificar um conforme, né? Agora, o que fazer? Esse sim. Olha, eu vou te explicar Passo a passo. um bálsamo para ele. Eu vou te explicar o passo a passo. Ele se inclina para te ouvir. Num podcast, ele faz assim, ó. Ele chega mais perto. Chega, bolinho brilha. Porque o prazer dele é ter o detalhe, ter a certificação, ter a autoridade daquilo que talvez ele vai ou não comprar.
E ele, quando ele chega numa clínica, por exemplo, no caso de vocês, né, ele pode ter certeza que ele já viu toda a sua vida. Tá. Tudo que ele pôde já checar, ele já checou. Sim. Reclame aqui e tudo mais. Legal. Às vezes eu costumo dizer, né? Até por isso é por vivência, tá? Eu sou um cara comercial. Sim. E eu sempre procuro saber o perfil antes do meu cliente. Eu entro no Facebook, através de fotos, né? Através da fala dele, da forma dele se conduzir no Instagram e tudo mais. Eu consigo ver antes da reunião com quem eu vou falar. Perfeito. Então eu já sei a comunicação que eu vou direcionar dentro desse parâmetro que eu te falei. Então ele gosta de certificação e tal. Agora, o que não fazer? Você vê que é o contrário do dominante, que também é racional. Sim. Mas o dominante é focado em resultado. O conforme é focado em tarefa, numa entrega extraordinária da tarefa, né? Então, o que não fazer? Ó, eu vou falar contigo rapidinho aqui e começar a pular etapas. Tá. Quando você começa a pular etapas, no meio do caminho, Leandro, você perdeu o cliente. Entendi. Ele vai te ouvir até o final, se ele não arrumar algum ponto no meio do caminho. Mas já tá ouvindo sem ouvir, né? Já desconectou. Exatamente, você falou tudo, né? É o despertar neurológico da pessoa, do nível de atenção que ela vai te dar naquela conexão que muitas vezes é meia hora, muitas vezes é 40 minutos, está exatamente de como ela tem uma melhor percepção da comunicação que você está dirigindo a ela. Perfeito. E as perguntas dele? As perguntas, ele vai falar assim, quais são os seus cases? Quem você já atendeu? Tá. Quanto tempo a sua empresa está no mercado? Então, ele vai entrar nesses pormenores. Por quê? Ele precisa de tudo isso porque conforme a coisa mais dolorosa para ele é tomar uma decisão de compra, por exemplo, e a decisão foi errada. Ele se cobra muito porque por ser meticuloso, regrado e detalhista, ele não se permite. Então ele sofre muito quando ele compra algo que não atendeu às expectativas que ele esperava, quando ele se interessou pelo produto ou pelo serviço. Sensacional. Então assim, pessoal, quem não tem experiência com isso, primeiro que tem um livro bacana, né, de como influenciar, do Decifre e Influencie Pessoas. Isso, é um livro do Paulo Vieira e do Davidson Silva que se chama Decifre e Influencie Pessoas. É um livro que eu vejo assim que ele pode trazer muito conhecimento, principalmente para uma pessoa que está começando agora, para ter uma visão mais ampliada do que a gente está falando aqui. Muito bom. Então, assim, pessoal, mesmo quem não tem contato, você consegue perceber isso, né, no seu cliente. Qual é o nosso foco aqui principal? É você ali no 1-a-1 com o seu cliente, você consegue perceber detalhes, né, e mudar a sua comunicação. Então, o que o Cláudio começou falando, primeiro a gente tem que se entender, porque não adianta nada você ser um dominante e querer achar que todo mundo vai responder com a sua fala dominante. Então, não, mas você vai ter muito resultado, mas a pessoa não quer saber de resultado. Ela está preocupada com outra coisa, né? Ela quer o resultado, lógico, todo mundo quer resultado, mas a preocupação maior dela, às vezes, é ter segurança daquilo, é ter o detalhe daquele processo. Então, conhecer isso, saber qual é o seu perfil de comunicação e conhecer o perfil de comunicação, de compreensão do seu cliente, pode definir muitas vezes um fechamento de uma venda ou não fechamento. Definir o cliente falar, pô, gostei, me senti bem, tive conexão, ou simplesmente ele falar que não teve. Esses dias eu recebi um feedback, Cláudio, que mudou bem a minha apresentação, por exemplo. Eu tive um aluno, uma pessoa interessada na minha mentoria, e normalmente quando eu vou fechar a mentoria mesmo, a gente tem uma conversa, né? De 30 minutos ali, conversando, a gente faz um desenho estratégico para a pessoa e vê se pode ajudar. Só que a minha apresentação da mentoria é aqui na fala. Então, ó, vai ter isso. Aí chegou no fim, a pessoa não fechou e ela virou eu falei pra ela, ó, cara, tudo bem, tá tudo certo, se você não querer, você pode me dar um feedback do porquê que você não fechou? E ele virou pra mim e falou assim, porque eu não entendi o que tinha que acontecer. Não ficou claro pra mim o que ia acontecer.
Então faltou uma apresentação para a pessoa ver os detalhes, quantos encontros, isso e isso. Então é um perfil conforme que queria detalhes do processo e eu não dei. Então automaticamente eu colhi aquele feedback, montei uma apresentação e agora eu consigo atingir aquele perfil. Né? Então, o feedback, essa percepção do contexto, e faz tipo 2 anos que eu faço isso, eu falei, porra, quantas pessoas eu não perdi já? Então, esse cliente que não comprou, talvez ele tenha me gerado mais renda do que se ele tivesse comprado e eu continuasse com o mesmo erro. Faz sentido isso aí em termos de apresentação, de você cumprir todos os requisitos, talvez, para atingir vários perfis, né? Sem dúvida. Você até me lembrou de uma ferramenta, porque a neurociência provê ferramentas não só para o comportamento, para o temperamento e pela atitude que você toma. Ela também provê ferramentas neurocientíficas de negócio. Que nem você falou dessa questão de pegar um feedback. Existe uma ferramenta neurocientífica que se chama Win-Loss, Tá. que é ganhos e perdas. É você detectar em cada cliente os 3 principais motivos pelo qual ele fechou com você. Tá. E os 3 principais motivos pelos quais ele não fechou com você. Uhum. Quando você tem isso assim em parâmetros, né, em palavras fixas, você consegue montar uma estatística dos motivos principais em que um cliente fecha o negócio com você, Uhum. até para potencializar, né, e para trabalhar bem esses pontos Sim. que fizeram com que ele tomasse uma decisão positiva, assim como quando você tem o loss, quando você tem a perda, quais são os 3 principais motivos que levam os seus clientes a não fechar com você? Tá. Geralmente quem faz essa ligação, quem busca esse feedback, é uma terceira pessoa. Tá. É Legal. uma pessoa da área de sucesso do cliente. Então ela liga falando que é da área de negócios, de sucesso do cliente, e ela gostaria de saber quais são os 3 motivos principais. Ela usa a palavra ajuda, né? Eu gosto muito da palavra ajuda, Uhum. porque neurocientificamente, quando você fala assim para uma pessoa, ô Leandro, eu precisava de uma ajuda sua, você pode me ajudar? A partir do momento que você toma como resposta, não, se eu puder te ajudar, pronto. 80% ele vai fazer um Contribuir. esforço maior Entendi. para responder. Entendi. Aí ele dá aqueles 3 feedbacks e geralmente você pega um feedback geral. Tá. E o motivo geral que fez com que você fechasse ou com que você não fechasse. Então é interessante, faz todo sentido isso que você Legal. falou, sem Legal. dúvida. E né? dá para fazer isso com os clientes de vocês. Pode pedir, por exemplo, uma secretária entrar em contato com a sua secretária ou com alguém de confiança, tá? Porque às vezes a gente pediu o feedback e nem sempre a pessoa tem coragem de falar, né? Essa pessoa eu achei que foi até corajosa, assim, eu achei muito legal. Mas se eu peço para uma terceira pessoa, eu pergunto para o cliente, posso fazer até uma identificação anônima, né? Um questionário anônimo, alguma coisa assim, para entender quais os motivos que essa pessoa está contigo, comprou de você, está com você ainda e quais os motivos que ela foi embora. E é bom pedir mais de um, porque senão vira tudo preço, né? E a gente acredita que a gente tá caro ou tá barato, né? E fica nessa, tô caro ou tô barato. E acha que tudo é preço. Mas tem um monte de outras coisas na comunicação, na entrega, nesse processo, nessa condução dessa venda que vai influenciar. Como, por exemplo, uma apresentação, que foi o meu caso ali. É a essência do valor, né? Daquilo que você tem como valor na sua empresa, daquilo que você tem raridade na tua empresa, porque você é uma pessoa de alto nível, diferenciada, naquilo que você tem que é difícil de imitar, porque vem de experiência, vem de conduta, vem de mentorias, vem da sua formação e tudo mais, e como você aplica essas vantagens todas no seu negócio, né? Perfeito. Show de bola. Aqui já acabou de dar quase que uma proposta de valor diferenciada para você mostrar aqui. Você vê que o assunto é outro, meu cara, do nada ele já dá um resumo inteiro de uma proposta de valor. Isso aqui é uma coisa muito difícil de fazer, né? De montar isso. Mas é fundamental. Então vamos lá, Cláudio. Deixa eu ver se eu entendi umas coisas aqui. Então eu tenho um dominante, por exemplo, que é racional. E tem um conforme que é racional. Mas eles são focados em coisas diferentes, certo? Se eu for falando besteira aí, você me corrige, hein? Não, Então correto, eu tenho um perfeito. dominante racional focado em resultado. Então eu posso falar para ele, ó, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é correr a maratona. Então beleza, nós vamos junto
melhorar esse problema seu para correr a maratona. O foco é só correr a maratona a partir de agora. Nós vamos no resultado. Ele quer chegar em primeiro lugar, porque ele é extremamente competitivo. Isso. Se eu tô falando com o conforme, que é racional também, só que não adianta eu falar do fim. Eu tenho que falar do processo. Ó, na primeira semana, você vai fazer isso, isso e isso. Na segunda, nós vamos te liberar para treinar de novo. Na terceira, você vai para musculação. E aí, eu consigo conduzir esse cara. Perfeito. Joia. Você leu algum livro já sobre o assunto? Eu já estudei um pouquinho, E conversei muito com você também. Se eu tô falando com influente ou estável, eu tô falando de pessoas mais emocionais, né? De Perfeito. pessoas mais conexão com pessoas, elas gostam da palavra pessoa, né, e tal. Só que um é mais no aspecto de, vamos dizer assim, de festa, de interação, né, que é o influente, ele quer mais, ele gosta de falar mais, ele gosta de interagir com as pessoas, né? Conexões, Então, várias conexões, né? Eu quero correr porque eu quero estar no meu grupo de corrida. Então você vai voltar pro grupo de corrida, você vai voltar a conectar com aquelas pessoas. Não. O estável, ele quer uma segurança maior, então, ó, sei lá, se eu mostrar para ele que essa trajetória é seguro, que ele vai correr de forma segura e tal, e que isso não vai prejudicar, por exemplo, as pessoas que estão em volta dele. Ele tem muito essa questão com pessoas à sua volta, né? Às vezes ele tem mais medo dos outros, sei lá, eu tenho um cuidado com o meu filho, às vezes maior do que comigo, né? Um exemplo. Não sei se é isso, essa comunicação. E ele quer um pouco mais de essa sensação de segurança no sentido de talvez, se eu mostrar mais cases de sucesso para ele, ele curte mais, por exemplo, do que o influente. O influente talvez não esteja muito aí para isso. Ou eu estou enganado? É interessante, porque você tem a teoria DISC, Tá. depois você associa outras teorias para você se aprofundar no perfil da pessoa. Por exemplo, você tem os tipos psicológicos de Jung, Tá. onde ele determina através da atitude se a pessoa é introvertida e extrovertida. Entendi. Só que veja, o introvertido geralmente ele é um conforme estável, geralmente. Tá. Depende da intensidade, né? E o extrovertido geralmente é um dominante influente. Perfeito. Depende da intensidade. Isso é atitude. Depois vem as funções. Depois ó. a gente vai falar um pouco do meu perfil aqui, porque vai lá. Veja, ó, depois você tem a função. Dentro da função vem de como ele percebe as coisas. Ele percebe as coisas intuitivamente Tá. ou sensitivamente. Então tudo isso tem que estar na comunicação. Cara, é incrível, porque ó, o intuitivo, geralmente um dominante influente, ele é intuitivo, ele tem aquela questão dos sinais, do sexto sentido. Tá. E geralmente o conforme estável, ele é sensitivo. Ele trabalha em cima de dados. Ele toma decisões em cima daquilo que ele tem na mão. Agora depois vai para uma terceira vertente do tipo psicológico de Jung, que é como ele decide, como ele julga. Tá. Geralmente o dominante e o conforme julga pelo pensamento, pela razão. E o estável, o influente, ele julga pelo sentimento. Só que tudo isso, Leandro, olha que extraordinário. Eu vejo assim a mão de Deus, sabe? Porque Deus, ele age de maneira que as pessoas sejam sempre diferentes uma da outra. Senão a gente estaria dividido em quatro padrões e pronto. A né? despeito de ter o mesmo perfil, tem variantes que as pessoas sempre vão ter um meio de necessidade uma da outra, né? Sim. Isso dimensiona as conexões, né? Nós somos criados para se conectar. Ninguém foi criado para ser um eremita. Sim. E dentro dessa questão do tipo psicológico de Jung, ele tem essas variantes. Quer dizer, como eu decido? Qual é o drive mental que coloca como primazia eu decidir pelo pensamento? Porque o sentimento também está lá. Ninguém é totalmente intuitivo, ninguém é totalmente extrovertido e ninguém é totalmente razão. Entendi. Existe um drive, só que aquele que é predominante é o que aparece na frente. Perfeito. Mas, quando você descobre, quando você tem o autoconhecimento, quando você sabe exatamente quem você é, como que é o teu drive mental, você descobre que aquilo está ali. Sim. E como que eu vou lá e pego? Aí tem um direcionamento, tem um plano de desenvolvimento individual
que você vai descobrir como que você vai lá e pega apenas aquilo que você precisa. O Cláudio, ele continua sendo um IS, mas o Cláudio precisa ser mais comandante porque ele é um líder. Perfeito. Então eu vou lá, vou desenvolver a skill de comando de uma forma direcionada. Tá. E é onde você vai conseguindo ser uma pessoa diferenciada na vida pessoal, profissional e até na vida espiritual, né? Show de bola, sensacional. E, Cláudio, tem as questões também, que eu fiz esse teste já, né? Um teste muito longo, acho que dá 90 páginas quase, né? Da sua vida, parece que você tá lendo. Falou, ô louco, o que é esse negócio aqui? E tem a questão dos valores também, né? Os valores que podem flutuar um pouco mais, mas tem alguns valores que tomam também parte nessa decisão. Sei lá, se eu tenho um valor econômico muito alto, talvez o dinheiro, o preço daquela coisa, se eu não ver um retorno grande, talvez eu esquive por causa disso, né? Tem essas questões também, né? Sem dúvida. Agora veja a diferença das coisas, né? Quando você fala de DISC, de perfil comportamental, você está associando ao teu comportamento, temperamento e atitude. Tá. E comprovadamente ele é em média 70% genético. E 30% é interferência do ambiente. Tá. Que acontece principalmente do 0 aos 12 anos. Por que do 0 aos 12 anos? Porque é onde a criança é uma esponja. Sim. Ela só absorve, ela não tem uma atitude de resposta. Depois de 7 anos, desenvolve a parte cognitiva, a parte racional da criança. Mas de 0 aos 12 anos, tudo que ela viu, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu pode implantar ali, inconscientemente, que pode levar o resto da vida, Sim. crenças possibilitadoras ou crenças limitadoras. Perfeito. Que só numa jornada da vida dela, quando ela fizer algo de autoconhecimento, que ela vai falar, puxa vida, aqui tem um gap. Perfeito. Aí ela corre para resolver. Né? Então, assim, o perfil DISC, ele é 70% genético e 30% são variantes de 0 a 12 anos e outra parte na jornada da vida. O tipo psicológico de Jung também. Tá. Agora, quando você entra na teoria de valores, ela não. Ela depende do momento que você está vivendo. Tá. Eu posso hoje ter os valores... A teoria de valores, ela vem de Sprenger, né? Então, ele tem 6 valores. Você tem o valor teórico, que está ligado ao conhecimento. Você tem o valor econômico, que está ligado à utilidade. Quer dizer, é aquilo que eu emprego do meu dinheiro, aquilo que eu emprego do meu tempo, eu tenho o poder de balancear a utilidade, o feedback, o retorno que vai me dar. Depois você tem o valor estético, que é voltado para harmonia, viagem, relacionamento, conexão com a natureza. Depois você tem o valor social, que está ligado ao altruísmo. O valor político, que não tem nada a ver com política, está ligado a poder, performance, desejo do primeiro lugar, de ser o top do mundo. Então você pega um dominante com valor político alto, o cara quer atropelar tudo. Uau! Aí depois você tem o valor religioso, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com princípios. Perfeito. Então, por exemplo, um vendedor, geralmente, os valores dele é teórico e econômico e teórico. Quando você pega um vendedor, né, porque tudo isso é distribuído em 3 variantes, 3 quadrantes. O significativo, o circunstancial e o indiferente. Tá. O que move a tua vida são os valores que estão no significativo. Sim. É isso que é a tua essência, né? Por exemplo, o meu valor atual é o valor teórico, né? Aliás, há muito tempo, né? E o valor, hoje, o valor poder subiu no meu caso. Legal. Porque eu estou buscando um posicionamento. Isso acontece, Leandro, inconscientemente. Sim. Quando você faz o teste, você fala, poxa vida, olha o que acontece. Eu tenho um valor altruísta, social, muito alto. Geralmente é teórico e social. O social, ele veio por circunstancial. Sim. E o político subiu. Agora, veja que é interessante. Quando você consegue... Porque uma coisa é você perceber os seus valores através de uma resposta da tua mente, do teu cérebro. Outra coisa é você estar vivendo os seus valores. Sim. Diferente, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu fiz o teste lá da teoria de valores de Sprenger e o meu valor
econômico e teórico. Bom, a ferramenta te respondeu isso, a tua mente te respondeu isso, mas você está vivendo esses valores que você viu que é a essência do teu momento? Sim, sim. Se você consegue vivê-los, todos aqueles que estão no circunstancial, sobe. Tá. A excelência está Então, aqui. então vai tudo né? junto. Entendi, É, porque entendi. você conseguiu colocar em prática os valores significativos. Então, agora, quem que está subindo? Os circunstanciais. Tá, entendi. Isso vai trazendo performance também. A teoria de valores, os valores é o que move a nossa vida. Ele está presente nesse momento, entre eu e você aqui. Por algum motivo, a gente está aqui juntos. Aham. Além da conexão, além da amizade, existe uma série de fatores que nos faz querer ser melhor do que nós somos. Perfeito. Show de bola. Por exemplo, o valor político está presente aqui. Né? A gente está, de uma certa forma, a gente está querendo alcançar mais pessoas. Exatamente. Então faz parte desse momento, né? Caraca, ó, eu acho que vai ter que assistir de novo. Então vamos lá. Então, se eu olhar num contexto bem amplo, você faz ainda análise comportamental ou já não dá mais por causa da empresa e tal? Porque eu sei que você fazia, né? Se alguém, por exemplo, quiser te chamar para fazer uma análise dela, você está fazendo isso? Estou fazendo, sim. Tá, então Tô beleza. fazendo. Então é uma possibilidade. Eu faço assim, né? Das Não. 9 para trás Entendi. e das 18, Tá isso certo. quando eu não tenho alguma reunião. Mas Aham. dentro da Sales Prime também, da nossa empresa, uma das atividades que nós temos quando a gente faz um diagnóstico numa empresa é o perfil comportamental do time, da liderança, Do dono. né? E do dono, porque às vezes o problema está na gestão, está na Sim. forma de dirigir, na forma de se comunicar. Sim. E depois a gente faz o DNA organizacional da empresa. Legal. Eu já vi essa imagem mostrando lá no Climb, lá na mentoria. Putz, sensacional. Então, se alguém quiser fazer o perfil comportamental contigo, dá para fazer. Só chamar. Depois a gente passa É aí um perfil seus... comportamental e uma mentoria que vai entregar para você um plano de desenvolvimento individual. Legal, Para você ter uma ideia, são 3 sessões de 2 horas. legal. E ela Muito é bem bom. medida, ela é bem Show de bola. direcionada. Então, assim, eu sabendo o meu perfil comportamental, aí eu consigo também saber se eu sou mais introvertido ou extrovertido, se eu sou mais intuitivo ou mais sensitivo, se eu ajo mais pelo pensamento ou pelo sentimento e quais são os meus valores. Esse é o diagnóstico que essa ferramenta dá, certo? Com isso, a gente consegue aí ter uma baita percepção de como que eu me comporto no meio, de como que eu posso agir e de como eu posso me adaptar conforme as pessoas, né? Conforme as pessoas que eu estou conversando. Me fala uma coisa. Vamos lá, agora eu vou pegar uma mentoria comigo e vocês vão entender como que vai acontecer. E o cara que é bipolar, já ouviu falar de bipolar, né? Lógico, pessoal, não é bipolar. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Porque eu, por exemplo, Cláudio, eu sou dominante e estável, né? Ou seja, o meu dominante acho que era 62, 63 e o meu estável 62, 63. Tipo, era uma praticamente junto, assim. Ou seja, várias características de um são diferentes do outro e aí eu fico nessa bipolaridade aqui. Aí quando eu vou ver o meu extrovertido e extrovertido é quase 50% cada um. Quando eu vou ver o intuitivo e sensitivo é quase 50% cada um. Ou seja, eu posso trabalhar de forma correta ou posso ficar louco, né? O que você me fala aí? Me ajuda nisso? Por isso que às vezes eu sou meio louco da cabeça, a pessoa fala que eu sou meio doido. Sou bipolar, tô vendo aqui que eu sou bipolar. Pô. Eu diria assim, que é um perfil dicotômico que a gente chama, né? Freio e acelerador. Acelerador e freio. Ao mesmo tempo que a pessoa transmite uma paciência e de fato ela tem, né? Porque são skills, né? Soft skills do estável, ser paciente, planejador, calmo, sensato, metódico. Ao mesmo tempo tem uma outra variante do outro lado falando, vai rápido, cara. Corre, seja competitivo, acelera, seja mais objetivo, seja mais ousado, seja mais comandante. Então, por isso que eu falo, é como se você tivesse 2 grupos de neurônios dentro da sua mente, puxando uma corda para um lado e uma corda para o outro. Por isso que dá esse empate no
no extrovertido, Sim, intuitivo sim. e na razão. Mas, cara, é um perfil extraordinário. Não é porque é o perfil do meu genro, do Fred, que eu tenho uma paixão, um amor como se fosse um filho Aham. e vice-versa, né? Mas é um perfil extraordinário, porque é um perfil que sabe amar, é muito altruísta, mas ao mesmo tempo, por dentro, muitas vezes ele está hiperacelerado, ele está um vulcão ali. Mas quando você tem um autoconhecimento e você descobre isso sobre você, Sim. você utiliza isso em seu favor. Porque você é uma minoria, parece que em torno de 3%, né, das pessoas têm perfis dicotômicos, que é o D e o S e o C e o I. Sim. Olha que interessante, né? O I, ele é totalmente informal, totalmente desconectado, totalmente avesso a regras. Se ele tem o C alto também, é uma briga, né? Mas quando você descobre isso, você faz com que isso seja utilizado em seu favor. Perfeito. Você fala, eu tenho o poder de ser rápido, de ser intuitivo, de ser ousado, de ser comandante, de ser assertivo, de ser objetivo, mas eu também, a hora que eu quero, tá aqui do meu ladinho. Ser calmo, paciente, metódico, planejador, mais sensato, saber esperar, fazer um mindfulness, entendeu? Sim, sim. Então isso daí é uma bênção, tá? Leve isso como uma bênção a partir do momento que você descobre. E sabe Porque as utilizar. pessoas passam pela vida, muitas vezes elas falam, puxa vida, por que eu sou assim? Porque de repente eu estou correndo acelerado, focado no resultado, e de repente eu puxo o freio de mão, paro e falo, e agora? O que eu faço? É o S te puxando. Sim. Mas se você sabe disso, você fala, ó, dá um tempinho aí, que agora o negócio é com o dominante. aqui, Agora tem que entende? atropelar. Nossa, sensacional, sensacional. Cláudio, e me conta uma coisa, cara. Eu falei, eu não sei se você lembra, mas eu. Aí nós vamos fugir um pouco do assunto aqui, mas eu acho que foge, mas não foge, né? Eu não sei se você lembra, mas quando eu vi vocês lá no Climb, eu dei uma cutucadinha em vocês e falei, pô, vocês têm uma aura diferente, assim, né? Eu percebo uma paz, uma coisa diferente, assim, em vocês dois, porque eu sempre vejo vocês dois juntos, né? Você e a Dani. E apesar da gente estudar tudo isso, da gente ver tudo isso, cara, eu sei que vocês e você, né, que é o que a gente tá conversando aqui, você é um cara que tem uma fé muito forte, né? Eu tô pivotando o assunto porque, não sei, deu vontade de falar sobre isso. E, e eu até comentei no Climb, no último dia da mentoria, não sei se você lembra, mas que estar naquele grupo me trouxe muito mais do que negócio, né? Muito mais do que... E pessoas como você mudaram a minha forma de ver e de me conectar, de me reconectar, na verdade, com Deus. E eu sou muito grato por isso, tá? Porque realmente eu vejo uma força maior em pessoas que têm essa conexão, parece que é mais íntima, né? E eu venho aprendendo isso com vocês. Em algum momento eu me desconectei e eu sou muito grato, sem dúvida nenhuma. E eu queria ouvir de você, assim, um pouco, acho que independente de religião, né? Eu sei que você tem a sua e tá tudo certo. Mas como você coloca, não sei nem se seria essa a pergunta, mas vamos lá. Como que em tudo isso que está acontecendo, em todo esse crescimento da empresa, esse crescimento da sua família, como que é a sua colocação de Deus nesse processo todo? Que até você comentou, isso aqui é uma coisa de Deus, né? Como que para você funciona isso? Eu queria saber de verdade, uma pergunta para mim aqui. A gente poderia estar falando nos bastidores, mas já que nós estamos aqui, como é que você coloca isso tudo? Como é que você põe ele no jogo assim? Como que funciona isso para você? Eu tenho uma ciência, assim, um pensamento muito claro, que eu já dei vários estudos bíblicos, né? Eu sou um leitor, a Bíblia eu já li 8 vezes, Caraca. e já fiz curso de teologia, e isso criou algo extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala muito de ciência, e quando eu fui estudar neurociência, é incrível, cada ponto neurocientífico que eu me aprofundo, eu associo a um texto bíblico. Deus já falou, está lá em Provérbios 23:7.
Assim como você se imagina no seu coração, assim você é. É Ah, incrível isso, né? e a É, neurociência hoje fala de visualização, de você exatamente. Aí entra a questão da fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você ainda não está vendo. Isso é extraordinário, é visão de futuro. É você ir lá no futuro projetar o teu futuro, voltar para o presente, atenção plena e falar, e agora? Como que eu faço para chegar lá? Tudo isso está ligado a um projeto, a um plano, né? Você desenvolver o plano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho muito claro isso na minha mente. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha a sua religião. Ele olha o seu coração. E se o seu coração está disponível para uma conexão, esse poder é dele. Você só tem que estar com o seu coração disponível. O poder de conexão vem através de Deus. E essa conexão, ela vai criando intimidade, ela vai criando sinergia. E você imagina, Deus é o Criador, e você ter a essência dele dentro de você, obviamente você tem um upgrade em tudo que você for fazer. O seu upgrade, ele está sempre pensando num ganha-ganha. Para eu ganhar, a pessoa do outro lado também tem que ganhar. Então isso muitas vezes você consegue passar no olhar por uma questão assim de upgrade mesmo. Eu considero que Deus, ele, de alguma forma, nessa conexão, você transcende. Você tem algo que não é seu. Sabe, eu me maravilhei, né, com o Joel, falando aquelas coisas que ele sente que está acontecendo, e vai acontecendo porque ele está fazendo aquilo que Jesus faria. Quando a gente faz as coisas que Deus faria se estivesse no nosso lugar, a gente está criando sinergia, conexão, e algo de extraordinário, né, que a ciência explica. Você sabe que tem estudos neurocientíficos falando da essência da fé, da essência da oração, que ela cria uma dimensão desconhecida, mas evidente em cada ser humano, né? Então é isso. Não está ligado à religião. Tá ligado a você ter um coração parecido com o coração de Deus. Isso é fácil de saber como é que é, né? Nossa, ó, forte, forte. E é interessante que eu sinto que eu tô nessa direção e é engraçado quando a gente começa a se abrir que as coisas aparecem, né? E quando uma das coisas que me trouxe para isso foi a gente ser diagnosticado com infertilidade, né? A Lauren foi diagnosticada com obstrução de trompas, né? E foi um choque, né? A gente tava 2 anos tentando engravidar e a gente sempre quis ter um bebê e tal. Um não, a ideia é ter três. Mas isso me trouxe um chacoalho, né? E eu acho que eu tava no ambiente com pessoas certas. Para me realmente mostrar de uma forma diferente, né? Mostrar através do pessoas de negócio, pessoas. Por isso que eu valorizei tanto aqueles momentos ali. E pessoas andando nesse ritmo de fé que eu não estava vendo. Mas teve um momento muito interessante. Eu não. O meu filho vai chamar Davi, né? E eu não sabia da história de Davi, tá? E aí eu fui. Quando a gente descobriu que a gente tinha dado certo a FIV, a gente fez todo um tratamento e tudo mais. Quando a gente descobriu, a gente chamou o pessoal em casa. Interessante é que você não sabia a história de Davi, né? Que é um homem segundo o coração de Deus, Aham. né? E a minha prima fez uma oração. E naquele momento eu senti um arrepio no meu corpo inteiro. E eu escutei uma voz. Davi. A gente não sabia o sexo, né? E eu, pra mim aquilo, sei lá, foi só um. Eu não... Mas quando a gente descobriu o sexo, que era menino, né? Aí caiu. Caiu a ficha forte, assim, né? Pô, foi um sinal. E talvez você já tenha recebido vários desses, mas não estava aberto para interpretar ou para receber, assim. Eu acho que você falou, a gente tá com o coração aberto mesmo para receber. E aí depois eu fui entender a história de Davi. E eu lembro que a mãe dele não poderia ter filhos, né?
E foi um presente realmente, depois de muito tempo, que ela conseguiu. Deus permitiu que ela tivesse filhos. Então as coisas vão se casando de uma forma absurda, né? E tá tudo acontecendo o tempo todo, né? A gente que muitas vezes não tá aberto, não tá perceptível para esses sinais, né? Então, assim, de uma certa forma, você faz parte disso. E eu queria aproveitar aqui para te agradecer de novo, tá? E bom, obrigado pela aula aqui novamente. E eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas ao mesmo tempo. Eu acho que é tudo pertinente, porque são coisas que transcendem, né? Você pensa assim, puxa vida, o que que aconteceu? É mistério. Tem coisa que é mistério, não tem como você ficar afirmando uma coisa ou outra, mas eu tenho certeza que na vida de todo ser humano existe essa percepção, sabe, quando você começa a se conectar com Deus, dentro daquilo que você acredita, dentro da tua fé, porque Deus ele considera o tempo da nossa ignorância. Deus nunca vai te julgar porque você está numa igreja, porque você é espírita ou qualquer que seja a sua religião. Ele vai te julgar por aquilo que você sabe. Ele nunca vai te julgar por aquilo que você não sabe. E tudo tem o seu tempo. Essa reflexão que você falou, né, de ter vindo o nome Davi ali e depois ter se confirmado o sexo do bebê. Isso é mistério, né? Eu não gosto de chamar de coincidências extraordinárias. Eu prefiro acreditar que tem algo movendo. Sim. Movendo coisas que muitas vezes a gente vai entender, vai abraçar e vai celebrar. E outras a gente não vai entender. Não vai entender. Sim. Mas quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de perguntar direto para ele, né? Perfeito. Bom, Cláudio, eu sempre encerro aqui, e não parece, mas já passou mais de uma hora desse bate-papo maravilhoso aqui. Pessoal, a gente teve uma aula de vendas aqui. Se você aproveitar, vai mudar o jogo, tá? Nós estamos falando de neurociência e tudo mais, mas quando a gente olha para a decisão de compra, na maioria das vezes tem estudos que falam que mais de 90% ela é emocional, ela é subconsciente, né? Então essa condução do seu cliente vai fazer muita diferença, e eu sempre falo que vender é salvar vidas, né? Então se você é um profissional da saúde e alguém te procurou para resolver um problema e por algum motivo ele não comprou o seu trabalho, você deixou de ajudar ele, né? Então acho que a venda ela é importante. A gente tem que mudar essa cabeça de que vender é enganar, vender é atrapalhar. Pelo contrário, vender é ajudar a pessoa. Mas para a gente encerrar, Cláudio, qual foi a pergunta que eu não fiz para você agora que eu deveria ter feito? O que eu deixei passar aqui? Que aí a gente aproveita e já faz ela. Eu achei tudo muito pertinente. Eu achei assim bem completo, até pelo tempo que nós temos. Acho que foi muito bem explorado, viu? Muito bem explorado. Então eu vejo assim, tudo que nós falamos aqui, existe de fato um direcionamento. Nós falamos aqui, por exemplo, de vendas. Mas e os seus filhos? Como que está a sua comunicação com o seu filho? Ela está sendo direcionada de acordo com o perfil dele? Tá. Você percebeu qual é o perfil comportamental do seu filho, já para desde já Então, peraí. você nutrir? Cláudio, me fala uma coisa. Tive uma ideia aqui, uma última pergunta. Como eu posso usar, ou qual a importância do perfil comportamental na minha relação com os filhos? É extraordinário. Eu atendo também pais que têm filhos problemáticos, né? E dentro desse contexto é trabalhado a comunicação com os filhos. Muitas vezes a gente acha que o problema está no filho, mas o problema está nos pais. Então, primeiro, quem são os pais? Existem ferramentas neurocientíficas que você vai identificando o pai e vai fazendo ele ter autoconsciência do que ele tem praticado em relação ao filho. Às vezes só aqui você já fala, puxa vida, é uma mudança de postura, é uma mudança de comunicação. Mas mais do que isso, se eu tenho um filho dominante, qual a melhor forma de eu me comunicar com ele? E como que eu detecto isso?
Hoje a neurociência já tem ferramentas neurocientíficas, né? Eu também trabalho com isso. Dos 3 aos 13 anos de idade, você já consegue identificar o perfil comportamental do seu filho. Tá. Só que essa análise é feita com os pais ou com os cuidadores, daqueles que estão próximos dos filhos. Entendi. Então ele faz um relatório como aquele que você fez. Mas no caso sou eu que respondo pelo meu filho, É é a isso? tua percepção Tá, do seu entendi, filho. entendi. Aí você vai ter o mesmo relatório, Tá, você vai saber aonde você tem que nutrir o seu filho desde já, porque nós teremos no futuro um mundo muito competitivo. E aquele que já tiver nutrido naquilo que ele é já sai na frente. limitado, já sai na frente, né? Nutrir e também não bloquear, né? Porque às vezes eu pego sei lá, se o meu filho é estável muito alto e eu fico acelerando ele o tempo todo, talvez eu atrapalhe e iniba ainda mais, né? A sua comunicação. Não, muito É bom. interessante isso que você falou, né? A gente pode extrair o melhor, que na minha esposa é uma conforme estável. Então ela tem uma necessidade de atenção. Então quando ela está falando comigo, eu sou um influente estável, né? Então ela tem a tendência de detalhar. E o I, ele é impulsivo, ele é rápido. Então, a dispersão, quando a pessoa está detalhando, a dispersão acontece e vai embora. É onde a sua esposa pergunta assim para você: você está ouvindo o que eu estou falando? Aí você fala assim: tô, tá bom. O que eu estava falando? Aí ferrou, né? Então, é postura, que nem a minha esposa, é a pessoa que eu tenho 40 anos de casado, a pessoa que eu mais amo na minha vida. Ela é o meu grande motivador para buscar os meus objetivos com 62 anos de idade. Alguém perguntou assim para mim: quando você vai parar? Eu falei: quando eu atingir o meu objetivo e a minha meta. E está tudo alicerçado nela. Porque é uma pessoa que merece. Eu não teria vida para viver para dar tudo que ela merece. Não teria. Então, eu mudei a minha postura. Quando a minha esposa está falando, atenção plena. Ativa tudo ali. Né? Eu estou presente. Às vezes quer fugir, eu pego, trago de volta. O exercício da atenção plena está aí. As pessoas falam assim: Cláudio, mas às vezes a pessoa está falando, eu vou embora. O exercício está em trazer de volta. Traz de volta, que na repetição vai mais ficar do que ir. Aí você se conecta com a pessoa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus liderados, com o seu líder. Tudo tem a melhor forma de se comunicar no perfil. Como negocia, como decide, como escreve no WhatsApp, como fala por telefone, como rediz, coloca ali, escreve o e-mail, como faz compra de Natal, como aprende, como se estressa. Tudo tem um direcionamento dentro da nossa mente que está diretamente ligado ao perfil comportamental. Muito bom. É incrível. Legal. Acabei de ter uma sacada com a minha esposa, porque ela também é conforme estável. Ela fica falando, eu falei: não, vamos, fala logo. Olha o dele. Não, muito bom, Cláudio. Cara, assim, sensacional. Eu anotei um monte de coisas aqui que eu sei que vão me ajudar, né? Sacadas que a gente tem, que eu acho que é muito importante. Obrigado novamente pelo seu tempo. Eu queria que você falasse como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, talvez no Instagram, não sei se está com o YouTube ou não, mas como que o pessoal te acha aí? Pode falar? Bom, eu tenho o meu Instagram, que é Cláudio Rosa Mentoria. Ali você vai encontrar alguns materiais. Eu não divulgo muito porque eu tenho o meu foco na empresa, na Sales Prime, como eu disse, né, onde a gente trabalha técnicas avançadas de vendas, inteligência emocional, associada ao perfil do vendedor e do cliente. Mas ali eu tenho uma série de materiais, me segue lá, que ali a gente também pode interagir. Qualquer dúvida, eu tenho as mentorias individuais que eu continuo fazendo, né, em horários extras, e ali você pode ter realmente uma alta performance, conhecendo exatamente quem você é, conhecendo as suas limitações, para você chegar mais rápido onde você quer. E gratidão pela oportunidade, viu, Leandro? Muito obrigado mesmo. Maior alegria participar. Olha, faço questão de dizer aqui, é o meu primeiro podcast. Uma honra estar aqui com o Leandro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Cláudio. Obrigado por tudo. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela aula. Né? Obrigado por tudo que você transmite, pela pessoa que você é. Tá? Valeu mesmo. Bom, pessoal, ficamos aqui com mais um Hashcast, né? Hoje a gente falou mais sobre vendas, mas rolou
vários assuntos aqui. Só deixar um último recado para você que quer ter uma reunião estratégica, uma sessão estratégica do seu negócio. A gente vai deixar o link aqui embaixo, é só você cadastrar para uma pré-qualificação para ter 30 minutos comigo para a gente falar do seu negócio, para onde você quer ir e quem sabe aí dar próximos passos, tá? Essa reunião estratégica ela é gratuita, mas passa por um processo de seleção. Então a gente se vê aí no próximo episódio. Até breve.